Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre essa coluna aqui na Folha de São Paulo, essa notícia aqui muito curiosa. Olha só o que ela diz aqui, ó. Alvo nos Estados Unidos, Moraes mantém rede de aliados no Brasil que garante influência e proteção. Aí fala aqui que não, porque ele é amigo do Alcolumbre, ele é amigo de não sei quem, ele tem ajuda de fulano, de Beltrano e coisa e tal, o que basicamente é uma confissão de crime, né? Porque em tese um juiz do STF deve ser isento, ele não pode estar envolvido na política. Fazer política é crime para os juízes do STF, né? E o que o artigo fala aqui basicamente é que Moraes tem apoio político, tem um monte de político atrás dele. Aí você pergunta assim, por que um jornal faria uma notícia que é basicamente confessar um crime de responsabilidade de juiz do Supremo Tribunal Federal? E a resposta é muito simples, a resposta é que o Alexandre de Moraes está ficando isolado, ninguém mais quer apoiar o cara, tá todo mundo vendo que deu merda, e aí o que está acontecendo? Ele está dizendo, não gente, não deu merda não, eu tenho um monte de ajuda aqui, tem um monte de gente para me manter aqui no Brasil. Será que tem mesmo, ô Xandão? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bombado da Voz Fina, Imposto de Ganho de Capital é Roubo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que curiosa essa coluna aqui, né? Curiosa por duas coisas. Primeiro, não me entenda mal, é lógico que a gente sabe que o Alexandre de Moraes tem amigos dentro da política de Brasília, né? Aliás, todos os ministros do STF têm isso, existe isso daí. O STF nunca foi um poder puramente jurídico, é um poder que, embora seja majoritariamente técnico, majoritariamente jurídico, ele tem alguma contaminação política, isso é inevitável. O que fica estranho nessa matéria aqui é a explicitação disso. É dizer, olha só, o Moraes tem amigo, Costa Quente, tem gente segurando o Moraes lá. O único motivo para alguém falar isso abertamente é quando o cara já não tem tanto apoio assim e tá meio que perambulando ele também na merda ali, né? Olha só. Alvo do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, o Alexandre de Moraes mantém uma rede de aliados na política brasileira que inclui até apoiadores do Bolsonaro, né? E sim, a gente sabe que inclui alguns apoiadores do Bolsonaro. É verdade, isso é um problema, inclusive, né? Aí, ó, uma parte é do PSDB, e é verdade, o PSDB é o grande apoiador dessa, digamos, dessa empreitada do Alexandre de Moraes de destruir Bolsonaro a qualquer custo. Por quê? Porque o PSDB queria justamente, ele achava que com a queda do Lula, quando teve o impeachment da Dilma, a prisão do Lula e coisa e tal, ele achava que ele iria brilhar. O problema é que não foi o PSDB que brilhou, né? O PSDB, na verdade, pagou o preço de perder 4 eleições pro Lula seguidas, né? E, cara, não tem jeito, bicho. Uma hora o eleitor olha e fala, não, você tá perdendo de propósito, não é possível que você perca tanta eleição assim. Alguma coisa o PSDB tá fazendo errado, né? E aí o pessoal quis um outro partido, quis uma outra figura, e foi a figura do Bolsonaro. E é muito justo, tem uma lógica bastante cristalina nisso daí, né? Em política você pode perder de vez em quando, ninguém ganha 100% das eleições. Mas você perder consistentemente tantas vezes é porque, pô, no mínimo você não tá tão interessado assim em ganhar, né? Enfim. Mas fala que, olha só, a parcela mais relevante, porém, foi construída após ele chegar ao Supremo e com a relação ao presidente Lula. Ou seja, o pessoal que ele faz chantagem, porque agora ele está no Supremo, ele tem o poder de avançar com ações ou não, e também com o presidente Lula, que são o quê? Os amiguinhos esquerdistas dele, né? Aqui, ó. Os amigos do Alexandre de Moraes aqui. Duas de suas relações mais próximas surgiram por conta desses ataques. Moraes janta quase semanalmente em Brasília com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o antecessor dele, o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. Isso aqui, eu quer dizer, tá vendo? Não vai pautar impeachment nenhum meu, eu não vou pautar porque eu almoço toda semana. Caramba, que coisa ridícula. Não chega a ser ridículo esse negócio, cara? O cara escreveu um negócio desse e diz aqui que essas relações surgiram por conta desses ataques, né? Porque o Alexandre de Moraes fica chantageando o Alcolumbre e coisa e tal, né? Mas, de novo, eu não sei não, tá? O Alcolumbre, é verdade, tem dado dicas de que não votaria o impeachment do Alexandre de Moraes e coisa e tal, mas já deu uma recuada já de um tempo pra cá, até porque, embora o Alexandre de Moraes queira continuar proibindo o impeachment dele, já tem outros ministros no STF que já estão olhando assim, falando, talvez a solução seja mesmo o impeachment do Moraes, né? Aqui, ó, a decisão de pautar impeachment de ministro do STF é do presidente do Senado. Deveria ser do Senado, né? O Senado tem essa prerrogativa, não o presidente do Senado. A oposição voltou a pressionar pela deposição de Moraes após ele terminar a prisão do adversário de Bolsonaro e o apoio obteve apoio de 41 senadores. Ou seja, em tese, se tivesse uma eleição para presidente do Senado, o Alcolumbre perderia agora para alguém que pautasse o impeachment, né? A afinidade com o Pacheco ocorreu por conta da mesma relação institucional, quando o ministro ocupava a presidência do TSE e o mineiro presidia o Senado. Ou seja, essa relação que eles estão dizendo aqui é a relação de ameaça, né? O Alcolumbre jantava com o Alexandre de Moraes e ameaçava ele lá, tinha conversa sobre os processos lá na Suprema Corte, né? Você sabe que esse tipo de coisa de chantagem em Brasília é normal, né? Todo governo é uma máfia. Alguns são piores do que outros. E particularmente o Alexandre de Moraes é um mafioso, né? Ele está acostumado com esse tipo de coisa. Esse período foi marcado por ataque de Bolsonaro às urnas eletrônicas e não sei o que lá. Então, olha só, a rede de amigos do Alexandre de Moraes, o Lula, o Alcolumbre. Tá vendo, gente? O Moraes não vai cair, não. Ele tem o Lula como amigo, tem o Alcolumbre como amigo. Todo mundo sabia disso, cara. O cara explicitar dessa forma a coisa mostra um desespero enorme do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó. O Moraes também mantém contato com os ex-presidentes da Câmara,
Rodrigo Maia e Arthur Lira, ainda que no segundo caso seja permeada por tensões. Maia deixou a vida política e atualmente é presidente da FIM, encostado lá, deixou a vida política. É aquele negócio, é o caminho de todo mundo que vai contra Bolsonaro, é deixar a vida política. O Alcolumbre não deixou ainda, porque ainda não teve que encarar a eleição depois que se bandeou pro lado do Alexandre de Moraes, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Lira também fez esse papel durante a gestão da presidência da Câmara, e não sei o que lá. Aí fala aqui, ó, um dos momentos de atrito foi quando o ministro mandou prender o agora ex-deputado Chiquinho Brazão, e não sei o que lá, sob a acusação da morte da Marielle Franco. Lira e Moraes tiveram uma conversa franca e dura, na palavra de aliados dos dois, terminando com a promessa de trabalhar pela harmonia de poderes. Ou seja, o Alexandre de Moraes ameaçou o Lira, né? Desde a volta do poder, o ministro também se aproximou do petista, com quem discutiu a nomeação de ministros para o TSE. Ou seja, cara, isso explicitando aqui o poder do Alexandre de Moraes dentro do governo brasileiro. E isso deveria ser crime de responsabilidade, né? Ou seja, isso aqui seria um embasamento perfeito para o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Aqui, ó, sua relação mais antiga com o atual governo é o Geraldo Alckmin. Olha, quem imaginaria que é com o PSDB, né? É o que eu falo pra vocês, bicho. É quem tá por trás dessa parada toda. É o PSDB e o PSD. O PT não gosta do Bolsonaro. É lógico que o PT não gosta do Bolsonaro. Mas o PT continua existindo. O PSDB acabou. Vocês perceberam que o PSDB acabou? Desapareceu. Não ganhou mais lugar nenhum, né? Os poucos prefeitos que tinham do PSDB, foram para o PSD. O PSDB acabou. E esse pessoal, essa turma que era do PSDB, que tá agora no PSD, tá doido pra voltar a ser oposição ao Lula. Mas não vai, meu amigo. Esquece. Acabou, cara. Equilíbrio de Nash. Tudo é matemática, meu amigo. Não tem alternativa, não. Agora é Bolsonaro e Lula. Até que apareça alguém mais à direita ainda que Bolsonaro, ou mais à esquerda que Lula, que consiga suplantar os dois. Eu não vejo ninguém com o papel nesse momento, né? O ministro do STF já foi filiado ao PSDB, ao PFL, hoje a União Brasil, e ao PMDB e não sei o que lá. Aí fala de alguns deputados que seriam também aliados do Alexandre de Moraes. Olha só, Carlos Sampaio, hoje no PSD, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. O que é isso daqui? É isso daqui o Alexandre de Moraes cobrando ajuda desse pessoal. Aí também tem esse lado, tá? Essa notícia, essa coluna aqui tá cobrando também a ajuda do pessoal, né? Fala aqui sobre o caso do Barbosa, do Carlos Sampaio, enfim, outras amizades, né? Outro momento em que o ministro atuou por um aliado foi quando a Folha procurou o presidente civil dos republicanos, Marcos Pereira, para defender a filiação do secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha. Marcos Pereira do Republicanos. A gente sabe que o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, o presidente do partido é, sim, muito amigo do Alexandre de Moraes, né? E aqui fala também do Ibanez Rocha, do MDB, que é aliado do Marcos Pereira, teria sido poupado na ação do golpe lá pelo Alexandre de Moraes. Aqui, ó, fala também sobre, olha só, apesar do antagonismo com Bolsonaro, o ministro mantém contato com aliados do ex-presidente, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente do PP, o Ciro Nogueira. De fato, o Ciro Nogueira tem uma postura meio estranha com o Alexandre de Moraes. O Tarcísio de Freitas, a minha visão que eu tenho disso daqui, é justamente que ele está numa posição que ele não pode brigar com o Alexandre de Moraes nesse momento. Eu não sei se ele é tão próximo do Alexandre de Moraes assim, não. Mas ele não pode, não adianta ele brigar com o Alexandre de Moraes nesse momento, né? O Ciro Nogueira tentou fazer uma trégua entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro, teve um encontro entre os dois no Natal. Aliás, isso é uma informação importante. Então, uma semana antes do Natal, quando o Bolsonaro supostamente estaria fazendo golpe, teve um encontro entre o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro na casa dele para apaziguar a coisa. Depois disso, 8 de janeiro pôs fim a qualquer tipo de negociação. Sendo que 8 de janeiro, o Bolsonaro não teve nada a ver com 8 de janeiro. O Bolsonaro estava em Miami, né, em Orlando, né, e não tinha nada a ver com aquilo, né, ou seja, é uma idiotice desse pessoal querer associar o Bolsonaro ao 8 de janeiro. Tarcísio se equilibra entre Bolsonaro e Moraes. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que o Tarcísio é Bolsonaro, ele é bolsonarista. A questão toda não vale a pena ele brigar com o Alexandre de Moraes. Isso realmente não tem nenhuma lógica ele fazer isso nesse momento, né? O governador de São Paulo fez um gesto ao ministro ao consultá-lo sobre a indicação da chefia do Ministério Público Paulista. Moraes, de acordo com aliados, considera Tarcísio preparado, mas a relação entre os dois tem atritos devido à defesa que o governador faz do ex-presidente, que o lançou na política e pode apadrinhá-lo como sucessor. Então, ou seja, eu tô querendo colocar aqui o Tarcísio como ligado ao Alexandre de Moraes, mas a história não é bem essa aqui não, tá? O Ciro Nogueira, eu acho mesmo que tem alguma ligação ali, né? Paulinho da Força é outro nome que eles dizem aqui que é ligado ao Alexandre de Moraes, né? Michel Temer, nenhuma dúvida disso, né? Michel Temer tem ligação com o Alexandre de Moraes. Gilberto Kassab, botando o Gilberto, lógico que o Gilberto Kassab tá por trás disso, né? Ou seja, botaram um monte de nomes aqui, numa tentativa de dizer, isso aqui é um grito de desespero, meu amigo. O Moraes está isolado. Não, meus amigos, vocês têm que me ajudar. Se não me ajudar, vai ficar foda essa parada aí. A situação tá crítica lá no STF. Tá? Tô pra dizer pra vocês que isso daqui é um grito de desespero do Alexandre de Moraes. Mais um.